How's it going? I hope everything is fine with all of you. Espero que estejam tudo bem com todos vocês. Estamos começando a partir de agora nossa próxima etapa, nessa etapa de videoaulas, tá certo? E essa primeira videoaula que a gente vai iniciar, ela trata do capítulo 5, tá certo? Do nosso livro didático. Então vocês podem acompanhar comigo. O que vamos discutir durante esse capítulo? Quais serão os tópicos que iremos falar? Reflect on issues related to water. A gente vai estar debatendo a nossa temática relacionada à água e à importância da água no nosso planeta. Interact with quotes and infographics. Vamos interagir com citações e infográficos relacionados à água também, à temática à água no planeta Terra. And understand and use definite and indefinite articles. Então a gente vai também aplicar e utilizar os artigos definido e indefinido, além da aplicabilidade de alguns conectivos, elos coesivos, para dar maior coerência aos nossos textos e também para facilitar melhor a nossa compreensão. Para que a gente possa começar, gostaria que vocês open your books please at page 2. Certo? Book 2 at page 2. Abram o livro 2 na página 2 também, onde temos a apresentação do capítulo 5. E vamos refletir um pouco sobre as citações apresentadas. A nossa primeira citação, como vocês podem ler, diz o seguinte: Nothing is softer or more flexible than water, yet nothing can resist it. Então, nada é mais leve, mais suave, mais flexível do que a água. Ainda assim, nada pode resistir ao poder da água. É uma citação de Lao Tzu. A gente pode estar refletindo sobre ela, sobre a nossa temática. A nossa próxima citação: Water is the driving force of all nature. Water is the driving force of all nature. A água é a força que rege toda a natureza, a força regente de toda a natureza. Our third quote, nossa terceira citação, says: We forget that the water cycle and the life cycle are one. We forget that the water cycle and the life cycle are one. Nós esquecemos que o ciclo da vida, o ciclo da água e o ciclo da vida são um ciclo só. Então, daí a importância da preservação. E a nossa última citação, como vocês podem acompanhar: No water, no life, no blue, no green. No water, no life, no blue, no green. Sem vida, sem água, sem vida, sem azul, sem verde, né? Se não há água, não há vida, não há o azul, não há o verde. Então, pessoal, todas essas citações, todas essas quotes que a gente está passando para vocês, é para que desperte essa questão da consciência da preservação do meio ambiente e trabalhando também o nosso vocabulário relacionado à água. Muito interessante que nós todos possamos ser conscientes quanto à preservação do meio ambiente e desse recurso tão útil que é a água em nossas vidas. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver agora um pequeno texto, e nesse texto gostaria que vocês analisassem comigo a leitura desse texto, de algumas partes, e analisassem os conectivos apresentados. O que eu quero que vocês observem nesse texto? O uso dos conectivos after all, but, if, plus e even. Esses conectivos vão estar sempre aparecendo nos nossos textos e a compreensão dele fará com que nós possamos também compreender melhor o texto e dar uma ideia melhor de tradução e interpretação. O primeiro, after all, né? O nosso texto inicia dizendo assim: é fácil olhar uma foto do planeta Terra e pensar que o nosso lar é o planeta Água. Afinal de contas, after all, essa é a nossa palavra-chave, after all, afinal de contas, 75% da superfície está coberta com água. Tá? Então esse conectivo after all faz essa ligação muito importante, né? Esse elo coesivo entre uma sentença que finaliza e a próxima. E logo em seguida nós temos but, the thin skin of liquid, mais a fina pele, né, que cobre nossa Terra, nosso planeta Terra. Esse but, não é um outro elo conectivo que significa mas, porém, certo?
Um pouco mais à frente, nós temos if you took all the water on the planet, se você tirar todo o planeta, tirar toda a água no planeta, não é? If you took all the water on the planet. Então, o nosso próximo elo coesivo é o if, que significa se e expressa também uma condição. Logo na frente nós temos plus, iniciando o próximo parágrafo. Plus, the proportion of water that humans can use for daily use is actually pretty small. Né? Esse plus vai ser traduzido como além disso, né? Além do mais, além disso, a proporção da água que os humanos podem usar diariamente, né, para o seu uso diário é, na verdade, muito pequena, tá certo? Plus. E lá no finalzinho a gente tem that doesn't leave much for the 7 billion people on the planet and even less for some populations because all that water isn't even distributed. Isso não deixa muito para os 7 milhões de pessoas no planeta. E menos ainda, esse even, a nossa palavra-chave, and even less for some populations. E menos ainda para alguns povos, algumas populações, alguns povos, because all that water isn't even distributed. Porque toda essa água não é ainda distribuída. Então, a nossa palavra-chave vai ser esse even. Dessa forma, em suma, nós temos after all, afinal de contas, but, mas, porém, even, até mesmo, if, que significa se, e o plus, além disso. O que expressa cada conjunção, cada elo conectivo, cada elo coesivo que estamos utilizando nessa unidade, não é? A palavra after all expressa uma conclusão, quando ele diz afinal de contas, mas afinal de contas, não é? 75% da água do nosso planeta é água. Então, ele expressa uma conclusão. After all, expressando conclusão. O nosso but, que é o mais, traduzido como porém, ele expressa um contraste, né? Ele dá uma ideia contrária. Nós observarmos novamente nosso texto, but the thin skin of liquid, né? Mas a pequena pele, a fina pele de líquido, né? De água que cobre a nossa terra está ilusória, não é? Ela está se esgotando, essa é a ideia que dá o texto. Então, embora a gente tenha 75%, né, ela está se perdendo, é ilusória, devido à questão de ser água potável, de não ser, da poluição e assim por diante. Então, esse but apresenta uma ideia contrária, um contraste, certo? Nós temos aí o even, né, que é até mesmo, e ele expressa pra gente, ele dá esse even, ele dá uma ênfase, tá certo? Na nossa tradução. Lá no finalzinho do texto nós temos 7 billion on the planet and even less for some population. E ainda menos, e até mesmo menos, ou ainda menos para algumas populações. Então ele expressa essa ideia de ênfase. Quando você está falando algo e você diz até mesmo por isso, isso e isso, tá? Então é o que representa esse even. Nós também temos a preposição if, como eu falei. If é o se, expressa uma condição, tá certo? É muito importante nós entendermos o que representa e o que expressa cada conjunção. Então o if expressa essa condição pela sua própria tradução também. If you took all the water on the planet, né? Se você tirar toda a água do planeta, se, não é uma condição, se houver essa ação. E a nossa última é o plus, tá? A palavra plus, além de ser o nosso sinal mais da matemática, utilizado na adição, tá? Ele também é utilizado e aplicado como conjunção, tá? E aí ele traz essa tradução. Além disso, ou além do mais, adicionalmente, não é? Quando você quer acrescentar uma ideia em um outro parágrafo e estabelecer essa conexão entre um parágrafo e outro, tá? Então, não esqueçam de sempre entender e buscar compreender esses elos coesivos, que é exatamente aí onde vai nos ajudar na hora de interpretar alguma questão para Enem e vestibulares.
Então, pessoal, seguindo agora a parte gramatical do nosso material, nós temos na página 6 a apresentação dos artigos definidos e indefinidos, the definite articles and the indefinite articles, tá? Os artigos definidos e indefinidos, que em português a gente pode entender como um ou uma, os artigos indefinidos são utilizados quando a gente não quer expressar exatamente, especificar algum item, e as palavras o, a, os, as, que são os artigos definidos. Tá? Em inglês, essas 8 palavras vão se resumir em apenas 3, tá certo? Então, para que a gente possa desenvolver em conjunto, vocês podem acompanhar essa atividade na página 6. Vamos seguir com a leitura e compreensão de cada frase, tá certo? A primeira questão diz o seguinte: read the sentences below, then choose the best options. Então nós temos três frases nesse quadrinho. Acompanhem comigo a leitura. We have a pool in our house. The water in it is recycled rainwater. The cities in our state need to find an alternative to minimize water leaks. Se nós formos observar essas frases, as palavras em negrito, elas estão antecedendo o quê? Elas vêm antes de o quê? Elas vêm antes de nouns, verbs ou pronouns. Ou seja, elas vêm antes de substantivos, verbos ou pronomes. Observando a frase atentamente, nós conseguimos observar que todas as palavras que antecedem os artigos the, a e an, elas são substantivos. Observe no início da frase: we have a pool in our house. Nós temos uma piscina, então pool, piscina, substantivo, uma piscina, a pool. Logo à frente a gente tem the water, a água, né? Especificando a água do planeta, the water. Logo abaixo, the cities, as cidades, the cities or the cities. E um pouco mais à frente, an alternative, uma alternativa. Então logo as palavras piscina, água, cidade e alternativa, que precedem os artigos, são todos substantivos. Então, primeira opção da primeira opção é a resposta correta da nossa letra A. Logo em seguida nós temos these words are called articles, né? Como eu acabei de apresentar para vocês, essas palavras são chamadas de artigos. Acompanhe agora a segunda parte comigo da nossa atividade. Nós temos a apresentação da seguinte frase: we need to find an alternative to minimize water leaks. Ou seja, we don't know which alternative. Nós precisamos encontrar uma alternativa para minimizar o desperdício d'água. Nesse caso, nós não sabemos qual é a alternativa. Não é? Na letra C, we use a ou an when the listener. Nós usamos a ou an quando o ouvinte ele sabe which thing we mean, quando ele sabe o que nós queremos dizer, quando ele consegue entender sobre o que estamos falando, ou quando o ouvinte não sabe sobre o que nós estamos falando. Não é? A resposta correta é quando ele não sabe. When he doesn't know which thing we mean. Por quê? Se nem eu estou sabendo qual é a alternativa, nós precisamos encontrar uma alternativa, qualquer uma alternativa. Então daí o nome artigo indefinido, não se define exatamente. Então nós usamos os artigos indefinidos quando nós não sabemos exatamente, não estamos especificando exatamente ao que nós nos referimos. Não é? A letra D, acabei de falar, é um artigo indefinido e nós utilizamos os artigos definidos, de acordo com a letra E, only in the singular, tá? Somente no singular. Por que somente no singular? Ora, as palavras a e an, elas significam respectivamente um ou uma, tá? Então, a significa um ou uma, an também significa um ou uma. Daí nós vamos logo aprender quando utilizar a ou quando utilizar a an adequadamente. Continuando a nossa atividade, vocês podem acompanhar agora a leitura da nossa próxima sentença. The cities in our state need to find an alternative. The cities in our state need to find an alternative. We know which cities. Olha só, as cidades em nosso estado precisam encontrar uma alternativa. Nesse caso, nós sabemos
quais cidades? As cidades do nosso estado. Está muito bem claro e especificado. E é exatamente nesse caso que nós usamos o artigo the, que significa ou a, os, ou as, singular, plural, masculino e feminino ao mesmo tempo. Então, we use the when the listener knows which things we mean. Na letra A, quando o ouvinte sabe sobre o que nós estamos se referindo, porque nós também sabemos e deixamos claro essa afirmação. Na letra B, the word the is called definite article. E a letra E, we use the before nouns in the singular or plural. Nós utilizamos o artigo the antes de substantivos, tanto no singular quanto no plural, porque ele tem essa característica de assumir, tá certo? Tanto singular, plural, masculino e feminino, como falado anteriormente. E aí, pessoal, não é nada complexo, nós estamos em um capítulo de uma unidade muito simples de se compreender. Vamos agora fazer um review sobre todas essas regrinhas de quando utilizar o artigo definido, definite article, the, and the indefinite article, a ou n, certo? Então acompanhem comigo as regras no quadro seguinte. Como vocês podem observar, o uso do a ou n depende do som do início da palavra que vem depois. De forma geral, nós temos a é utilizado quando a palavra seguinte começar com consoante, no caso, a glass of water, a river or a cloud. Também é usado quando a palavra seguinte começar com um H pronunciado, no caso, a hydrated, a hotel, a handbag. Então nós temos o som de R, continua sendo um som consonantal. Também utilizamos o artigo a quando a palavra da frente for uma semivogal, tá certo? Então nós temos essa semivogal na pronúncia do U, quando ele é pronunciado U, tá certo? Por exemplo, a university. Professor, se fosse um guarda-chuva, né? A palavra guarda-chuva, umbrella, não mantém esse mesmo som. The university, U, ele é um som umbrella. A palavra feio, ugly, também não mantém esse som. Então atentem-se a essa exceção. É apenas quando a palavra soar com esse mesmo som, semivogal, U, certo? Então, university, universe. Temos também a palavra yellow, tá? A yellow, que também é considerado um som consonantal, e a window, tá? Os sons do Y e W com semivogal também nesse caso. Então, em suma, nós vamos aplicar o artigo a sempre que a palavra da frente começar com um som consonantal, tá certo? Com as exceções da semivogal, university, yellow e window, nesse caso aí apresentados. Tá? E no caso do H é só para demonstrar para vocês que o H em todas essas frases está iniciando com som consonantal. Quando que nós utilizaremos N? Se vocês observarem na nossa tabela, nós temos N é usado com a palavra iniciando com som vocálico, tá? Então, before a vowel sound, antes de um som vocálico. Por exemplo, an intermittent river and an original course, tá? An intermittent river and original course, né? Um curso original, um rio intermitente. Então, esse N, tá certo, é utilizado precedendo sons vocálicos. Um outro caso bem interessante, que merece atenção, ele vai ser sempre utilizado com som vocálico e muitas vezes no inglês a letra H, o nosso H, também tem um som mudo. Então, a palavra hour, né? Honra, honor, né? A palavra hair, herdeiro também, air, não tem o som do H, aquele som do R que a gente viu agora há pouco nas palavras hydrant, hotel, handbag. Então, ele vai soar mudo e logo o primeiro som dessas palavras vai ser um som vocálico. Tá? Então, isso define o uso do artigo N para essas palavras. Por exemplo, an hour, tá? An honor, an air, tá certo? E é muito interessante observar que no discurso falado, na nossa prática diária, é muito fácil de fazer um linked sound, né? Entre o N e o som vocálico. Então, em vez de eu dar aquela pausa an hour, eu posso conseguir emendar o somzinho, né? An hour, tá? An honor, an air, certo? Para herdeiro também. Vamos observar agora as regras apresentadas para o artigo definido the.
Então, como vocês conseguem ver, o uso do artigo de, tá? Ele é usado antes de substantivos já mencionados ou identificados. Por exemplo, nas nossas frases, I have a dog in my house. The dog is the house's guardian. I have a dog in my house. The dog is the house's guardian. Eu tenho um cachorro em minha casa. O cachorro é o guardião da casa. Então observa que eu já mencionei tanto o cachorro, I have a dog, então the dog, quando eu digo o cachorro, é o cachorro que eu citei antes, é algo mencionado. Eu também falei sobre a minha casa, eu tenho um cachorro em minha casa, então por isso que eu utilizei o the novamente para house's guardian, tá? O artigo the. Então, the dog is the house's guardian, tá? The dog is the house's guardian. Nosso próximo tópico, ele é utilizado antes de substantivo singular que se refere a classe ou espécie, tá certo? The poor have trouble moving around town. Substantivo poor seria pobres, tá? Então o pobre tem dificuldade para se mudar, se locomover na cidade e tal. Então seria uma espécie, tá? Um substantivo comum para uma classe. No caso, uma classe social. Quando o substantivo é único ou está classificado, ou está especificado. Quando o substantivo é único ou está especificado. The cats in our neighborhood are very noisy at night. Tá certo? Então, os gatos na nossa vizinhança são muito barulhentos à noite. Tá certo? Então, você está especificando qual é o substantivo mais uma vez. Né? E também antes de acidentes geográficos, tá? The Amazon, the Himalaya, the Atlantic Ocean, tá? Nós também utilizamos os artigos de. Então, pessoal, em suma, os artigos definidos são usados para definir e especificar o que já mencionamos, o que já dissemos, enquanto os artigos indefinidos são utilizados quando nós não temos uma certeza sobre o que estamos falando e podemos utilizar com essa ideia de um qualquer, tá certo? Um menino, um garoto, sem especificar exatamente. Né? Quando eu digo o garoto ou menino, eu estou sabendo sobre qual menino e qual garoto eu estou mencionando. Logo, ele já deve ter previamente sido mencionado também. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para conclusão, assimilação dos nossos conteúdos, tá? Fica os exercícios extra contidos no capítulo 5, tá? Então vocês podem responder e logo estaremos juntos para fazer essas correções. See you soon. Thank you for